Olá, segundo ano, vamos lá. Novamente, continuando a Revolução Francesa, correto? Agora nós vamos entrar numa parte que começa a radicalizar mesmo e o início dessa radicalização vai ser a queda da Bastilha, tá? Que vai ser um fato marcante, simbólico, né? Mais simbólico do que realmente mudança drástica. Nós vamos entender o porquê. Primeira coisa, que após os estados gerais que a gente comentou no outro vídeo, a população começa a se revoltar, né? A população começa a exigir sobre a questão da fome, ela pede que isso seja resolvido, porque o povo está passando fome, não está conseguindo lidar com isso, certo? Então, a população começa a tomar as ruas da França inteira, correto? Principalmente Paris, né? Paris é o foco desses movimentos, mas isso começa a se radicalizar. Esse momento vivido é realmente de tensões populares. Então, começam a tomar todas as ruas, começam a reivindicar principalmente a escassez de alimento, a pobreza geral de todos, né? De todos não, das classes mais populares, né? E protestavam contra o governo para ele tomar uma atitude, certo? Como essa atitude não veio, o que eles fizeram? Em 14 de julho de 1789, eles tomam a Bastilha. Professor, o que é Bastilha? Bastilha é uma prisão, certo? Aonde o rei absolutista, que é o Luís XVI, ele colocava todos os seus inimigos, opositores políticos, ele mandava para Bastilha, tá? Então era uma prisão para prisioneiros políticos que eram contra o rei, tá? Então, por que simbólico, professor? Por que essa tomada da Bastilha foi simbólica? Porque foi uma forma de se voltar contra o antigo regime, se voltar contra o absolutismo do rei. Então, quando toma a Bastilha, libertam todos os presos, né, que eram contra o rei, certo? E ali dentro também tem armas, munições, que daí a população pega essas armas, essas munições para se armar, certo? Então, a tomada da Bastilha foi simbólica porque é como se estivesse acabando com o antigo regime. Estamos tomando a prisão do antigo regime. Antigo regime, absolutismo. Querem acabar com o poder do rei, certo? Então, a queda da Bastilha é um episódio que marca o início da Revolução Francesa. Até agora a gente não falou em início. Agora a gente pode falar. Queda da Bastilha, início da Revolução Francesa, correto? Então, com a queda da Bastilha, o povo começa a cada vez mais ir para as ruas. E, paralelamente, certo? A esse início da questão mais revoltosa, está acontecendo também a Assembleia Constituinte, que a gente já falou no outro vídeo. Que a população, né? A burguesia, a alta burguesia, começa a se organizar para escrever uma constituição para o país, certo? Ah, e outra coisa que eu tinha que citar, dessa parte mais revoltosa, né? Para você ter uma noção, essas agitações aconteceram saques a armazéns, saques à fazenda, né? Os camponeses, eles invadiam as terras dos seus patrões, né, vamos dizer assim, os donos das suas terras, saqueavam os celeiros, saqueavam os armazéns como uma forma de reivindicação desse momento que estava passando fome. Também invadiram várias lugares urbanos, certo? Invadiram casas da nobreza, tá? Como uma forma de punição deles também. E aconteceu também vinganças desses trabalhadores contra os seus patrões, certo? Então toda a França foi tomada pelos revoltosos, principalmente Paris, e foi considerado esse momento grande medo, tá? Os historiadores colocam com essa nomenclatura, né? Grande medo. Aí, voltando na Assembleia Constituinte, eles definem o seguinte: fim do antigo regime.
tá? Não é só simbólico na queda da Bastilha. Eles escrevendo a nova Constituição, eles colocam fim ao antigo regime, o absolutismo, fim. Não vai mais existir absolutismo. Próximo, direitos feudais, alguns nobres ainda mantinham, né? Mantinham suas terras de privilégios e tudo mais. Então, com essa Constituição que eles estão fazendo, fim também desses privilégios, correto? Confiscos das terras das igrejas, né? A igreja, desde a Idade Média, ela tinha muitas terras, tinha privilégios por causa que era dona de terras, tá? Tinha um poder aquisitivo muito grande. Então eles confiscam todas as terras da Igreja Católica, certo? E o iluminismo vai ser a base teórica para essa Constituição, tá? Para a futura Constituição. Nós estamos falando de 1789 e a Constituição é promulgada, né, em 1791. Então vão ter 2 anos ainda para ela ser promulgada, mas eles já começam a mostrar as primeiras mudanças. Próximo, que é uma das coisas mais importantes, junto com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que também é iluminista totalmente, né? Que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração influenciou constituições do mundo inteiro, inclusive a nossa tem essa influência, e é super atual, certo? Ah, professor, como assim? Dê exemplos. As pessoas, assim que nascem, elas são consideradas livres e iguais em direitos, tá? Como assim, professor, em direitos? É o que os teóricos como John Locke, um liberal, né, da época, né, os primeiros teorias liberais políticas foi de John Locke. John Locke falava, então, que os direitos naturais são o quê? Liberdade, propriedade e resistência à opressão, certo? Liberdade e propriedade. Propriedade porque ele fala que a propriedade não pode ser tirada do trabalhador não, desculpe, não pode ser tirada a propriedade de seu dono, porque a propriedade é inalienável, ou seja, não pode ser tirada, é um direito do homem ter a sua propriedade porque ele trabalhou para isso, certo? Teoricamente. Outro, resistência à opressão. John Locke também. Ele dizia no seu contrato, na sua teoria política, que se o governante abusar do poder, abusar do seu cargo, a população pode tirar ele do poder. Então, na Declaração do Homem e do Cidadão, ele coloca resistência à opressão. Então, se o líder, o soberano, ele abusar do poder, pode tirar ele do poder. Próximo. Então, todo o poder emana da nação e não do indivíduo. Então, isso quebra no meio o rei, né? Rei absolutista. Porque vamos dizer assim, o que a nação quiser, aí vai funcionar. Não o que um quiser, tá? Por isso o direito emana da nação e não do indivíduo. Agora vamos citar a participação das mulheres na Revolução, que foi muito importante. E normalmente as apostilas não citam, né? E a apostila de vocês tem uma página só sobre a participação da mulher na Revolução. Porque vocês podem ver, né? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Obviamente que quando a gente fala homem em algumas coisas, quer dizer o ser humano. Mas elas reivindicaram isso também. Nós vamos ver agora. Então, as mulheres, elas participaram de ações revolucionárias. Como o que, professor? Dá um exemplo. Elas fundaram clubes políticos para debates, principalmente do iluminismo, né? As mulheres se organizavam, debatiam sobre direitos, né? Mais direitos para o homem também, né? Não debatiam só para a mulher, debatiam para o homem também, para as classes mais pobres. Então, elas organizavam esses clubes de debates políticos. Outra coisa, elas ajudaram a difundir ideias revolucionárias. Então, dentro da ideologia revolucionária, as mulheres também estudavam e passavam isso para frente. Outro,
elas influenciavam nas discussões das assembleias, tá? Que, como assim, professor? Estava tendo uma sessão da assembleia, ela levava pautas para o debate, tá? Então, importante também, ajudando na participação política. Mesmo não sendo possível, porque dentro do absolutismo, nem os próprios parlamentares, os nobres, tinham direito. Imagina as mulheres, né? Próximo, elas começaram a fazer guardas femininas e também começaram a exigir a participação no exército, tá? Isso é muito importante. E separando um pouco, né, a mulher mais rica da mais pobre, o que elas influenciaram, as mulheres burguesas, elas organizaram salões para debates iluministas. Então elas cediam um lugar, tá? As burguesas cediam um lugar onde iriam se reunir os iluministas ali para começar a escrever coisas para mudança do que estava se acontecendo na França, né? Esse absolutismo. Então o iluminismo choca com o absolutismo. Então elas organizaram reuniões, salões, como era chamado. E as mulheres das classes populares que trabalhavam em lojas e mercadinhos, elas reivindicavam contra as autoridades que tentavam prender devedores ou confiscar mercadorias. Então elas formavam um corpo, né, de resistência contra essas atitudes das autoridades, né? Então faziam enfrentamentos contra as autoridades, as classes mais populares, as mulheres das classes mais populares, né? Próximo, elas organizaram uma marcha sobre Versalhes, certo? O Palácio de Versalhes, né? Foi um movimento muito grande, se a gente pensar na época, porque assim, ó, pensem um momento da Revolução Francesa onde as mulheres conseguem organizar uma manifestação onde tem 7.000 mulheres ali, tá? 7.000 mulheres em protesto pelo aumento do pão, pela escassez de alimento. Então elas fazem uma marcha até o Palácio de Versalhes, que é o símbolo do antigo regime, né? É o palácio que Luís XIV construiu, luxuoso, com pinturas de ouro, uma coisa realmente enorme, luxuosa, vamos dizer assim, né? Então elas fazem esse movimento, correto? Também fizeram invasões na sessão da Assembleia Constituinte, né? Que nós já comentamos isso no outro vídeo, comentamos nesse também. Elas chegavam e paravam essas assembleias, elas invadiam como uma forma de ganhar os direitos também, porque, queira ou não, nesse momento os homens estavam moderando o que podemos debater, o que não podemos, vamos tentar passar isso, não isso, e acabavam deixando os direitos das mulheres de lado, né? Então elas invadiam a Assembleia Constituinte para exigir os seus direitos também, certo? Porque, queira ou não, elas ajudaram também no movimento revolucionário, certo? Aí elas também escrevem o direito, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, certo? É uma reação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então elas exigem, elas mudam algumas coisas dos artigos, incluindo a mulher, a participação da mulher nas discussões políticas, nas participações políticas, certo? Então isso é um movimento que elas criam para conseguir também fazer algumas mudanças para as mulheres, certo? Então as mulheres tiveram muita participação. Gente, tem mais uma parte, mais duas na verdade, e eu vou pausar aqui, tá dando 14 minutos, a gente já volta. Valeu!